Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no vídeo anterior que a gente introduziu os conceitos do printf, que é o comando que a gente usa para imprimir na tela, tudo bem? Bom, vamos entrar aqui em alguns detalhes. O primeiro detalhe é como que a gente faz para quebrar a linha, né? Porque se a gente executar esse comando do jeito que está, olha só, seja bem-vindo, ficou tudo junto aqui. Deixa eu explicar de uma maneira didática para vocês entenderem. Quando a gente usa o comando printf, eu mando ele imprimir, por exemplo, uma frase, ele vai imprimir o texto ou a frase ou o que for na tela e o cursor vai ficar piscando no final da linha. Quando você executar um outro printf, ele vai imprimir o conteúdo onde está o cursor. Como o cursor está no final da linha, ele vai imprimir o próximo conteúdo na frente. Então, se a gente quiser que o conteúdo seja colocado na linha de baixo, eu tenho que falar que eu quero quebrar essa linha. Eu quero falar assim, ó, volta a linha, vai para a linha de baixo, ok? E como que a gente faz isso no C, tá? No C e igual em outras linguagens de programação, isso é bem parecido em outras linguagens de programação, a gente tem que usar um caractere de escape, tá? Então, ó, caractere de escape. Eu vou explicar o conceito envolvido do porquê que é assim e tal mais à frente, tá? Mas deixa eu só falar como é que quebra a linha. Todas as vezes que e isso chama caractere de escape, tá? Todas as vezes que eu quiser quebrar uma linha, eu posso, entre as aspas, no lugar que eu quero quebrar a linha, eu coloco um contrabarra, agora é a barra deitada para a esquerda, e um N. Então, todas as vezes que eu escrever isso aqui junto, e tem que estar junto, tá? É o contrabarra com o N junto, tá? Contrabarra N, o que a gente vai ter? A gente vai ter a quebra de linha. Eu estou falando assim, ó, printf, imprima, seja bem-vindo ao C, um espaço, e quebra a linha. Na hora que ele encontrar esse contrabarra N, ele vai quebrar a linha. Ele vai mandar o cursor para a linha de baixo. E aí o cursor vai ficar piscando na linha de baixo. Quando eu executar um novo comando para imprimir alguma coisa, essa alguma coisa vai sair na linha de baixo. Tudo bem? Vamos executar para a gente ver? Então, olha só. Seja bem-vindo ao C. A linha quebrou, veio aqui para baixo. O resto, tudo saiu, tudo colado um no outro, porque a gente não quebrou a linha nos outros comandos. Então, se eu quisesse imprimir a idade e quebrar a linha, eu teria que colocar um contrabarra N aqui, ó. Contrabarra N aqui, certo? Então, se eu fizer isso, olha só, eu quebro a linha também. E se eu quiser aqui, depois de a idade do usuário, é percentual anos e quebrar a linha? Ah, eu vou colocar um contrabarra N aqui, certo? Olha lá o que a gente vai ter. A idade do usuário é 90 anos, conseguimos quebrar a linha. Eu quero quebrar a linha depois de quilos. Quebra a linha. Então a gente tem 90 anos e 9,5 quilos. E se eu colocar aqui um contrabarra N, eu quebro a linha aqui também, certo? Então a gente quebrou a linha, ficou tudo bonitinho, certo? Bom, Rogério, eu sempre quebro a linha no final da linha do texto? Desculpa, não necessariamente. Eu poderia fazer assim, ó. Se eu não quebrar a linha depois do seja bem-vindos, eu posso quebrar ela aqui antes, ó, antes do %d. Se eu colocar um contrabarra N aqui, o que o C vai entender? Ele começa a ler aqui. Opa, contrabarra N, quebra a linha. Pum, quebrou a linha. %d, opa, eu sei que aqui vai ser substituído pelo conteúdo de uma variável. Qual é o conteúdo que eu vou substituir? Conteúdo da variável idade. Aí ele imprime o conteúdo da variável idade. E aí depois ele quebra a linha, certo? Então a gente vai ter aqui ó, o mesmo resultado, ó, mesmo resultado, certo? Eu só troquei, ao invés de quebrar aqui no comando de cima, coloquei para quebrar no comando de baixo. Rogério, e se eu fizer vários contrabarra N? Aqui eu pus 3 contrabarra N. O que a gente vai acontecer? A gente vai ter 3 quebras de linha. Eu tive a primeira quebra de linha aqui, a segunda quebra de linha aqui e a terceira quebra de linha aqui. Então, cada contrabarra N equivale a um Enter. É como se você estivesse apertando o Enter do teclado para quebrar a linha. Tudo bem? Então, com isso a gente consegue quebrar as linhas. Rogério, mas achei estranho esse negócio de ficar misturando o texto com contrabarra N e tal. Beleza, se você achou isso estranho, o que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui depois ó, e faz um printf e coloca um contrabarra N sozinho, só ali dentro. Ele vai fazer a função de quebrar a linha? Vai. Olha lá, quebrou a linha sem nenhum problema, certo? Ele fez a quebra de linha, tá? A questão é que tem determinadas situações que às vezes vai ficar muito complicado se você for só colocar um comando para quebrar a linha. Então, às vezes é mais fácil você misturar dentro do texto ali a quebra de linha. Vai ser mais tranquilo para você
conseguir fazer isso, tá? Mas saiba que isso é possível. É possível você colocar apenas um contrabarra N para quebrar a linha, tá? Ah, Rogério, e se eu colocar um contrabarra espaço N, tá? Aí o que vai acontecer? Nada. Ele não vai entender. Olha lá, ele não imprimiu o contrabarra e saiu só o N. Porque ele entendeu que aqui, ó, era um contrabarra espaço. Aí o contrabarra espaço não faz nada dentro do C, tá bom? Beleza? Então o contrabarra tem que estar colado com o N, certo? Caracteres de escape, aí agora vamos entrar um pouquinho no detalhe de caracteres de escape. Então, caracteres de escape. O que é um caractere de escape? O caractere de escape serve para você dentro de um texto que está entre aspas. Então a gente viu que dentro do printf, todas as vezes que a gente quer imprimir um texto, eu coloco ele entre aspas, tá bom? Então se eu coloco um texto entre aspas, significa que, por padrão, tudo que está entre as aspas é para sair exatamente daquele jeito dentro da tela, certo? Bom, mas se você quiser mudar o comportamento desse texto, você pode colocar um caractere de escape. O caractere de escape, desculpa, o comentário ficou errado, o comentário é para a direita. O caractere de escape sempre vai ser usado quando você coloca uma contrabarra. Então, sempre que você coloca uma contrabarra, o que o C vai fazer? Ele vai ler o caractere de escape e mais a primeira letra que está logo depois dele. Então ele vai tentar entender isso aqui como um caractere de escape. Contra a barra V, ele vai tentar entender o que é isso. E ele vai ver dentro da programação do C para ver se equivale, se tem alguma coisa para fazer quando encontra um contrabarra V. Ok? Por padrão, acho que não tem o contrabarra V, certo? A gente tem o contrabarra N, o contrabarra T e alguns outros caracteres de escape que eu vou mostrar outros mais à frente. Mas a gente vai deixar para introduzir eles no momento que fizer sentido dentro dos exercícios, tá? Então seja bem-vindo, contrabarra V indo, né? Então olha só o que vai acontecer. Vai sair lá, ó, seja bem, aí sai um caractere maluco ali, tá? Ele tentou fazer a conversão. Bom, então o caractere de escape é sempre quando a gente coloca um contrabarra. E aí você pode vir uma pergunta na cabeça e falar assim, Rogério, e se eu quiser imprimir o próprio contrabarra? Eu quero que saia o contrabarra. Quero que saia assim, ó, contrabarra, espaço, contrabarra. Por algum motivo eu quero imprimir o contrabarra. Note que se a gente executar aqui, ó, não saiu o contrabarra. Se você quiser imprimir o contrabarra, aí você adiciona o caractere de escape a ele. Então, se você colocar contrabarra, ele vai entender, opa, contrabarra é um caractere de escape. O que vem depois? Um contrabarra. Aí ele entende que é para imprimir o contrabarra, entendeu? Então, se você fizer isso aqui, ó, aí vai sair o contrabarra. E se você quiser imprimir duas contrabarras, aí você coloca 4. Né? Essas duas vai fazer sair uma e essas duas vai sair outra. Parece confuso no começo e tal, mas por enquanto só decora. Cara, se eu quiser imprimir uma contrabarra, eu tenho que colocar duas contrabarras. E se eu quiser imprimir uma quebra de linha, é contrabarra N. Tudo bem? Beleza? E se eu quiser imprimir o texto contrabarra N, aí como é que você faz? 2 contrabarras e depois o N. Certo? Que aí ele vai entender que é para imprimir o contrabarra N e não interpretar esse contrabarra N como uma quebra de linha. Tudo bem? Então, isso aqui é as características aqui, mais algumas características do printf, junto com os caracteres de escape, tá? Vou introduzir aqui mais um conceito relativo aqui ao printf, que é muito importante a gente lembrar dele, tá? Vamos imaginar que aqui, ó, a gente estava imprimindo idade, certo? O que acontece se eu fizer isso aqui? Se eu tirar essa vírgula? Vai dar erro. Porque a linguagem C não vai conseguir entender esse comando. Porque para ela entender que aqui são 2 parâmetros, é obrigatório ter uma vírgula aqui. Então tem que ter a vírgula aqui, certo? Bom, e se eu colocar essa aspas aqui depois? Ó, se eu colocar aspas aqui depois da idade, o que vai acontecer? Vai ser impresso desse jeito. Ó, ele não vai entender que ali, que a idade, ele não vai entender que a idade é uma variável. Aqui, ó, a idade do usuário saiu menos um número todo malucão, por quê? Por conta do %d, certo? Saiu um número malucão por conta do %d, certo? Então, isso aqui, ó, ele vai entender como se fosse um texto único, tá? Então, cuidado, quando a gente quer imprimir o conteúdo de uma variável, o nome dessa variável não pode estar dentro das aspas, tem que estar fora das aspas. E a vírgula também, a vírgula tem que estar fora das aspas, para que ela tenha a função de separar os parâmetros, tá? Então, se eu coloco a vírgula aqui, aí ele entende que é para separar os parâmetros e aquela vírgula que ficou dentro do texto ali, ele vai imprimir ela, ó, saiu a vírgulazinha ali, certo? Então aqui, ó. Saiu a vírgula, né, aqui, ó,
quebrou a linha, né? Quebrou a linha, depois saiu uma vírgula e depois emendou com a idade do usuário, certo? Então, a vírgula dentro das aspas vai ser interpretada como uma vírgula normal. A vírgula fora das aspas vai ser interpretada como a definição dos parâmetros, a separação dos meus parâmetros dentro do meu comando. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se por hora isso aqui é o resumo suficiente do printf. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui. Bom, apenas fazendo um último comentário aqui. Por exemplo, se aqui eu quisesse imprimir dois valores, eu quero imprimir a idade e depois o peso. Então você colocaria %f e o peso aqui. Lembra que a quantidade de formatadores que eu tiver aqui tem que ser igual à quantidade e posição das variáveis. Então essa idade equivale ao... Como a idade aqui é o primeiro parâmetro depois do texto, então eu tenho o texto e o meu primeiro parâmetro. Como ele é o primeiro parâmetro, então ele vai substituir o primeiro formatador que apareceu. A variável peso é o segundo parâmetro depois do texto, no caso o terceiro parâmetro, né? Ele vai substituir o meu segundo formatador. Tá? Então se eu fizer isso aqui, a gente vai ter aqui, ó, lá, 90 espaço 90.5000, ok? Então aqui a gente tem as particularidades mais importantes aí do printf, tudo bem? Então no próximo vídeo eu dou mais algumas explicações do printf. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que os detalhes do printf que talvez a gente pode ter um pouquinho mais à frente, a gente fala dele na hora que a gente estiver fazendo os nossos exercícios, tá bom? No próximo vídeo a gente fala do scanf, que é o comando utilizado para a gente fazer leitura de dados do teclado, tá bom? Até o próximo vídeo, abraço!